Olá, navegantes e tripulantes da Arca. Olá para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. Eu prometi mais cedo para o pessoal do nosso grupo lá do WhatsApp que eu iria pontuar as 5 vezes em que o presidente Lula, o nosso desgovernante, né, o bêbado ladrão, usurpador do poder, as 5 vezes que ele foi ovacionado lá na abertura da Assembleia Geral da ONU. Bom, eu fiz minha colinha aqui e assisti 2 vezes ao vídeo com o discurso dele, e eu tenho que reconhecer, esse dublê que foi lá na ONU hoje não é o nosso Saturnine de estimação. Até o pastor Sandro aí, ele já colocou um vídeo, falou que já foi até a Polícia Federal atrás dele por causa disso, que ele recebeu de Deus a hora exata em que aquele verme original partiu daqui para o quinto dos infernos, que ele morreu. E realmente, não vamos entrar por aí, mas pesquise, vai lá olhar. Esse senhor de 80 anos que já venceu um câncer, trocou a cabeça do fêmur, caiu de um banquinho no banheiro e bateu a nuca no chão. Ele apareceu andando lá no Sírio-Libanês como se fosse um personal trainer, tudo inchado lá, dando passos mais rápidos e mais vigorosos que o próprio médico que estava com ele lá. Então, se você não consegue enxergar isso, o seu nível de alienação e de fé em Rede Globo é além do suportável já. Mas pesquise aí. Eu particularmente, eu acredito que para manter esse demônio vivo, só recorrendo a dublê. Não é clone, não é teoria da conspiração, falar de coisa muito além do que se faz toda a novela da Globo. É só colocar um ator parecido, dar uma maquiada. Hoje a tecnologia está muito evoluída para isso, né? Então, por que eu digo isso? Porque esse clone que estava lá é diferente do burraldo que come jabuticaba, do animal que costuma falar para a galera dele, né? Para esses pelego movido a pão com mortandela que vão lá ouvir as bosta que ele fala. Ele, na ONU, eu tenho que reconhecer que ele discursou como um estadista. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou querendo dizer que ele é um bom estadista, mas ele fez um bom discurso, um discurso firme, um discurso que eu não vi nenhum dispositivo ali, ninguém estava ditando nada para ele. Ele falou de uma forma muito natural, olhando para várias direções, ele não estava lendo nada em teleprompter nenhum. Ele falou com uma convicção de alguma coisa que ele realmente acredita. E que, ao contrário de nós, que temos um cérebro mais esclarecido, só falou bosta, tá? Mas de uma maneira eloquente, de uma maneira assim muito firme. Mérito desse clone que não é o bêbado, como eu já falei. Mas vamos lá. Ele foi ovacionado num crescente, né? Então me chamou a atenção que logo na primeira vez ele falou um monte de besteiras sobre por que nós fomos sancionados. Começou lá a chorar as pitangas, dando indireta sem citar os Estados Unidos. Mas ele falou que a nossa democracia e a nossa soberania são inegociáveis. Nesse horário ele foi aplaudido. Bom, essa história de soberania, sinceramente, a gente está praticamente vinculado à China. A China faz o que quer aqui no Brasil. Quando começou o tarifaço, eu falei que a China não vinha aqui para comprar nada, ela vinha para vender.
E nós temos agora o escândalo aí da bolha dos carros elétricos. A China com 129 marcas, estou falando de fábricas com marcas de carro elétrico, a BYD é só uma delas. E vendendo essa merda aqui no Brasil, eles não estão nem aí se vai ter peça em reposição, se não vai, se vai quebrar a indústria nacional, não vai quebrar. A China cumpre metas e recebe subsídio do governo, do Partido Comunista Chinês, para poder fabricar essa merda aí. Então, eu não sei o que o Lula entende por soberania, já que ele está acorrentado pela China. Bom, segundo ponto, ele começou a questionar a agressão da Venezuela e ele falou bem claramente sobre não confundir criminalidade com terrorismo. Bom, gente, só tem explicação quando você lembra desse maldito sendo recebido por Marcola, por Fernandinho Beiramar. É só um criminoso que compactua com criminosos que pode querer defender grupos de traficantes que promovem ações como essa que matou o delegado geral de São Paulo lá na Praia Grande. Então ele foi avançando até que falou sobre Cuba, que é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. Bom, defendendo Lula, Fidel Castro, defendendo essa esquerdalha aí, só um governo comunista do PT que teve Cuba como escola de terrorismo para fazer tudo aqueles absurdos que eles fizeram no regime militar, sequestro, assassinato, rouba banco, né? A Dilma roubando banco, e foram todos anistiados. Esse pessoal que grita sem anistia hoje para a velhinha de 74 anos que estava lá com Bíblia na mão, é o pessoal que cometia crimes e que foi anistiado, né, em 79. Então aí ele também foi bastante aplaudido, até pela comitiva do Haiti. Enfim, o Lula estava discursando para a galera dele, né? No mundo onde o errado passou a ser o certo e o certo é o errado, então você vê lá que a esquerdalha mundial estava bem representada ali. Mais de 150 países aprovaram ali uma resolução que reconhecia a criação do Estado da Palestina, que foi vetado pelos Estados Unidos, que é membro do Conselho Permanente de Segurança e que vetou, então não vai sair. Mas para você ver a dimensão que isso está. Então o Lula estava jogando para a galera, né? O clone do Lula estava discursando para a galera dele. Aí ele entra especificamente nessa questão de Gaza, né? E falou sobre o genocídio em curso em Gaza. Gente, pelo amor de Deus, esquecer a brutalidade. Ele até falou que os ataques do Hamas assim, são indefensáveis, né, sob qualquer ângulo, mas que nada justifica o genocídio. Quando você tem um grupo terrorista ou um estado terrorista como o Irã, que coloca como fundamento, como objetivo máximo da existência deles a destruição do Estado de Israel, não tem como você negociar com esse pessoal. Não existe. Eles já botaram na fundação deles lá que o objetivo deles é eliminar Israel. Não tem negociação para eles. Então está havendo genocídio, e ele fala que foi expandido esse genocídio para o Irã, agora para o Catar. Quer dizer, jogando para a galera, jogando para a torcida. Veja bem, a Inglaterra teve manifestações aí contra imigrantes. Tem 5, 6 prefeituras lá que já estão sendo administradas por muçulmanos. Estão implantando a Sharia, que é aquele fundamentalismo do Alcorão, nas ruas da Inglaterra. E o pessoal lá, que tem ainda o orgulho de ser inglês, né, estão se mobilizando. O mesmo aconteceu na Holanda, o mesmo aconteceu na França. A Europa está acordando, a extrema-direita está acordando.
essa primavera árabe que foi promovida, a matança ou o exílio, que nem no caso da Síria, do Bashar al-Assad, que está na Rússia, mas a morte do Gaddafi, do Saddam Hussein, a queda do regime do Nasser no Egito, que foi o que deu origem à Primavera Árabe, ela tirou de cena as pessoas que conseguiam controlar esse balaio de gato que é a coxa de retalho, né, de muçulmanos das suas mais variadas etnias ali, sunitas, xiitas, curdos, enfim. Eles eram os que mantinham tudo isso sob controle. Tirou de cena, espalhou-se tudo, abriu a caixa de Pandora. E eles foram entrando para a Europa, pelo Mediterrâneo, pela fronteira da Bielorrússia com a Polônia. A Europa foi inundada por muçulmanos. E hoje nós temos essa situação aí. Hoje eles estão exigindo o país das pessoas que os acolheram. Então, não tem acordo com esse povo. Israel está lutando pelo direito sagrado de ficar no mapa, né? E só um merda que nem o Lula para ir lá falar besteira a respeito disso. E mais lamentável ainda, 150 países aplaudindo. Mas o Lula já acha lamentável que o presidente Mahmoud Abbas, que é o presidente da agora nação palestina, né, foi barrado pelo anfitrião, impedido de estar lá na Assembleia num momento histórico onde tinha até uma embaixada da Palestina sendo inaugurada no Reino Unido. Então não podia se esperar outra coisa dos Estados Unidos a não ser barrar essa insanidade, né? E a quinta e última vez que o Lula foi aplaudido pela sua galera ali foi quando ele falou que a voz do Sul Global deve ser respeitada e ouvida. Então o Lula falou por 15 minutos. Eu podia encerrar aqui, mas já vou aproveitar primeiro para me justificar, né? E já entrando na fala do presidente Trump. Eu não vou analisar a fala do Trump mesmo, porque hoje a gente repercutiu vários e vários canais. Eu gostei muito da análise do professor Belay. Ele falou o que eu realmente entendi depois disso que eu vou justificar. Acordando no meio da tarde ali, de umas 3 horinhas de sono, eu que passo a madrugada aqui fazendo minhas coisas, eu vi aquela frase que o Lula teve uma química com o Trump e eu não entendi nada. Mas eu quero justificar o que eu pensei. Eu saí disparando para alguns amigos aí que foi pior pular no colo do Trump do que ir para frente dos quartéis lá. Os pessoal que confiou no Trump, o que é? Agora a gente estava esperando uma reprimenda no Lula e o Trump vai lá e diz que teve química. O que é? Ficou amigo do Lula agora? Quer dizer, vai prender o Bananinha? O que aconteceu com o Trump? Num primeiro momento, eu que estou à frente de um negócio próprio aqui, que é uma web rádio, que já foi ONG, então eu que lido com muita gente, com público, com seguidores, com patrocinadores, às vezes eu tenho que tomar algumas medidas onde eu sou obrigado a recuar. De repente eu quero levar ferro e fogo, mas como a gente lida com pessoas, com seres humanos das mais variadas opiniões, nem sempre é possível a gente fazer a nossa prevalecer. Então eu achei que diante de tudo que estava acontecendo nas Nações Unidas, o Trump foi barrado como anfitrião de uma reunião lá entre o Lula e alguns outros lá sobre democracia. Os países aprovaram a criação do Estado da Palestina. Eu achei que diante de tudo isso, o Trump, para não acabar com tudo ali, não ficar sozinho, isolado e de repente ser até vaiado, sei lá, talvez ele tivesse recuado. Foi o que eu pensei. Mas, feita essa justificativa, depois eu fui ver trechos do discurso dele e eu confesso que eu não assisti inteiro. Veja bem, eu do Lula para comentar eu assisti 2 vezes, quer dizer, eu gastei meia hora da minha vida escutando um bêbado. O Trump, eu não tive paciência de acompanhar os 45 minutos do discurso dele, porque eu não sou fluente em inglês. Eu prefiro que seja legendado do que traduzido.
porque a gente já perde nesse processo de tradução muito do significado. Então, se já é difícil a gente interpretar o que uma pessoa quis dizer, ouvindo ela no nosso idioma, imagina quando tem que adaptar uma cultura em um outro idioma. Então, eu resolvi esperar, né? Outras análises, aí eu fui acompanhando, comparando, ouvi a esquerda, ouvi a direita, até comentei lá uma postagem do canal do UOL, que é esquerdista, mas o consenso a que nós chegamos é o seguinte: isso é irrefutável. O Trump botou uma casca de banana pro Lula e o bêbado foi lá, escorregou e caiu de bunda. O Lula reclamava que não tinha diálogo com os Estados Unidos. O Trump deve ter blefado, né? Já que o Lula joga truco, o Trump joga pôquer e ele é o dono do cassino. Então ele blefou como um bom jogador de pôquer. Ele falou lá, ó, olha só, fui com a tua cara, gostei de você, viu? A semana que vem, inclusive, nós já combinamos que vamos conversar. Cara, eu não acho que eles combinaram nada. Ele foi muito irônico quando ele falou de 20 segundos, 39 segundos, depois voltou para 30 segundos. Isso não dá tempo de combinar nada. Mal dá para falar hi, né? Então eu acho que o Trump blefou e ele jogou pro mundo que ele estava esperando o Lula para um diálogo. Mas o que ele ia fazer? Ele ia fazer com o Lula o mesmo que ele fez com o Zelensky e o mesmo que ele fez com o Cyril Ramaphosa lá da África do Sul. Diante da imprensa do mundo inteiro, no Salão Oval, ele desceu a lenha nos dois. Tudo bem que agora com o Zelensky, eles estão engrenados, o Trump está ajudando. Ontem acabou de sair aí o anúncio de 3.500 mísseis de longo alcance ERAM, né? Então, uma venda milionária aí para a Ucrânia, mas que primeiro ele botou o moleque no lugar dele, falou: você não está em condição de falar nada aqui, né? Nós estamos te ajudando, rapazinho. Primeiro você chega aqui para uma reunião com essa camiseta, cadê o terno, né? E o Ramaphosa a mesma coisa. Começaram a falar um monte de merda lá, o embaixador da África do Sul falando que o Trump era supremacista branco, e o Trump esfregou na cara dele um monte de notícia lá, um monte de papel sobre assassinatos na África do Sul que estão acontecendo lá, e cobrou a explicação dele. Então, o Ramaphosa é o líder da África do Sul, que é a letra S do BRICS. Então é de cabo a rabo. O rabo seria a letra S, o cabo seria a letra B, que é o Brasil. Se o Lula tivesse essa coragem de sentar lá com o Trump, com certeza o Trump iria expor um monte de informação que FBI, CIA, a inteligência americana no geral já deve ter colhido sobre o narco-estado brasileiro. Nós já temos a delação do general Paulo Carvajal, né, que é lá da Venezuela, e agora parece que o próprio comandante da Força Aérea Venezuelana, ele também desertou e está indo para os Estados Unidos com informações privilegiadas. Aqui, ó, que passou para dar oi aqui, ó. Esse aqui é o Beto Oven, para quem não conhece, ele já está fungando aqui que ele quer sair, dar uma volta. E assim eu vou terminando então esse vídeo. Um dia histórico, nós estamos na metade do Rosh Hashanah, o ano novo 5.786, da nação do Deus vivo, a nação do Deus de Israel, né? O relógio do Criador, a menina dos olhos de Deus, a nação pela qual veio o Salvador para todos nós. Ai daquele que vai contra a nação de Israel. Estamos no meio do ano novo judeu e vamos até amanhã ao pôr do sol nessa nossa vigília da arca. Uma ótima noite a todos e até o próximo vídeo do canal.